Você está ouvindo o podcast Terapia Integralista por Fernanda Matera. Oi, pessoal, bem-vindos a mais esse episódio do podcast do Terapia Integralista. Hoje, nossa convidada, Leilane. Queria que você começasse se apresentando, falando um pouquinho sobre você, como você caiu nesse mundo holístico. Oi, boa noite. Bom, me chamo Leilane, tenho 35 anos. Minha primeira turma de Theta Healing fiz com a Fer. TNA básico, avançado, Digno, o que mais eu fiz? Ritmo e Manifestação peso, do dança, ritmo e peso, enfim, foram vários. vários cursos. E eu entrei nesse mundo holístico pelo Theta Healing, assim, foi o primeiro curso que eu fiz. Eu só estudava, assim, mas nunca tinha feito nenhum curso, foi o primeiro curso. E foi por buscar mesmo, eu sempre sou muito curiosa, eu gosto de estudar sobre tudo, cada hora eu tô aprendendo uma técnica nova, uma vertente nova, religiões mesmo também, eu gosto de aprender, de ir conhecer, eu sou bem curiosa. Que legal. E, assim, a gente estava conversando antes de começar a gravar, né, e uma das razões que eu te chamei, porque, assim, você começou, né, a trabalhar com produção de eventos, um pouquinho de internet, a gente estava até falando sobre isso, né, e eu queria que você trouxesse um pouco dessa sua visão para as pessoas, né, a gente estava até, como eu estava falando antes da gente começar a gravar, a gente estava falando dessa mágica que as pessoas começam a pregar na internet, de que vou lotar a agenda, né, e aí isso não é sustentável. Antes do lockdown, eu estava atendendo, estava normal. Aí eu comecei a produzir, né, os eventos. Isso, meu primeiro curso foi em 2018, final de 2018. E aí começou a decorrer, começou a ter essa demanda de curso. Eu comecei a trazer a feira aqui para minha cidade, eu moro no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Então comecei a trazer instrutores, movimentar. A gente estava movimentando bem. E aí chegou o lockdown, tudo parou, né? Então eu não pude mais produzir eventos, não, não pelo menos presencial, não deu para atender, né, só online. E aí eu fiz essa migração também para a rede social. Lá foi Leilane estudar marketing digital e tudo mais. E aí nesse tempo eu comecei a observar a linguagem dos terapeutas que estava extremamente assim difícil, porque o que acontece? A maioria dos terapeutas, eles ficam nessa fase do junta a ilusão do marketing digital, que é tudo muito rápido, 6 em 7, nananã, do dia para noite você vai ficar multimilionário, uma ilusão que eles vendem, junto com essa parte do que eu costumo dizer que os terapeutas ficam muito nessa dos chakras para cima, sabe? Então fica, o criador vai me mandar, eu posso postar uma hora, um dia antes que vai ter evento, eu não preciso fazer planejamento. Então vem muito dessa coisa, dessa demanda de fazer muito tudo em cima da hora, não ter planejamento, não ter. Então eu comecei a perceber. Uhum. E a linguagem também, todo mundo falando muito igual, as pessoas não estavam, ou geralmente não estão sendo autênticas, também é um ponto. E eu acho que elas entram no discurso daquela área que elas trabalham, daquela técnica, e esquece que as pessoas ali, né, do dia a dia, que não estão dentro da técnica, não vão entender, né? Eu brinco, Não vão. começa a virar, falar Theta Lays, né, o Access vira Danny Base, e qualquer outra técnica ali vira a linguagem daquela técnica e esquece que quem tá fora não vai entender aquilo, que é uma linguagem própria da técnica, né? Você me fez lembrar de uma live que a gente fez, e aí eu comentei com meu irmão, falei, o que você achou? Ele falou assim, não, eu achei legal, mas assim, eu não entendi nada. E aí ali foi um choque para mim, que eu falei assim, eu preciso cuidar minha linguagem, porque como que eu vou falar com a pessoa que não entende nada de técnica, das técnicas, não entende nada desse universo? Senão eu vou ver, o que vai acontecer? Eu vou vender sempre para as mesmas pessoas, eu nunca vou atrair pessoas novas. E Uhum. aí, um dos motivos que eu comecei a estudar copy, né, que
escrita persuasiva do marketing digital, eu fui estudar copywriting por isso também, para entender como que eu preciso falar com as pessoas, para chamar elas, para incluir cada vez mais, porque senão a gente não expande. É, A gente fica na caixinha falando o mais do mesmo para o mesmo público. Aí é. depois você reclama, ai, não tá entrando gente nova no meu Instagram, não tô recebendo seguidor novo, eu não tô tendo alunos novos, né? É. E uma coisa que a gente E tá estava falando, atingindo. assim, que eu acho legal a gente trazer para as pessoas é isso, não é sustentável, né? Porque geralmente, né, essas pessoas do marketing falam assim, grava não sei quantos stories, a cada não sei quanto tempo você tem que entrar nos stories, faz isso, faz aquilo outro, e às vezes demanda muito tempo, muita energia, e as pessoas, e eles vendem como se assim, ok, se você fizer isso, em uma semana você vai ter 10 mil seguidores, ou em uma, sei lá, de um dia para o outro vai lotar a sua agenda, e isso não é sustentável. Não, não é. E assim, a gente foi exposto a algo novo, para muitas pessoas, novo, né? É um mundo novo. Aí você tem que fazer vídeo. E a pessoa lá com 1000 crenças, 1000 bloqueios para aparecer na frente da câmera. Então já tinha essa dificuldade para a pessoa. E, e aí, eu vou ficar bobo do dia para noite. Você é uma vendedora pro dia da noite, do dia para noite, sendo que eu não era. Você é uma influencer do dia para noite. Não, gente, não é uma construção. Mas isso vai muito assim da mentalidade que eu comecei a observar, das pessoas de entenderem que as coisas é um caminho. Não é, não é algo que eu sempre brinquei, falei, gente, você não vai dormir e acordar em Paris. Existe um Sim. jeito, É, existe até um pode, porque você entra no processo. avião, no dia seguinte, quando você acordou do avião, você já tá lá, mas teve o processo de comprar Sim, teve passagem, isso que eu quero né, fazer dizer. a mala, e isso Fazer. exato, e trazendo para o mundo do marketing, era isso que a gente estava até falando, né, de que, poxa, aquela pessoa que, né, no começo da pandemia, que deu esse boom, né, das redes sociais, do vender pela internet, ela já era uma autoridade fora. Ela já também vendia alguma coisa pela internet, ela já tinha produto online. Não foi uma coisa assim que ela construiu assim. E as pessoas que entraram aí também foram essas pessoas que, ok, deixa eu pegar a crista da onda e fazer logo, né? Mas mesmo assim foi uma construção para essas pessoas também. Sim, e é muita coisa, o que eu vejo assim, é muita coisa. Então, poxa, do dia para noite você tem que aprender a como que funciona o Instagram, se você não tinha o costume, você tem que aprender como funciona o Facebook. É, eu tenho que fazer um calendário editorial, como que eu faço isso? Não é postar por postar, jogar lá coisas aleatórias. Eu sempre falo da CTA, né, que é a Call to Action, que é a chamada para ação que a gente faz no final do post. O pessoal não sabe. Então, assim, é um monte de coisa para você estudar. O que comecei a ver, o terapeuta sozinho, ele não dá conta, porque ele tem que atender, ele tem a vida dele. Chega um momento que você fala, gente, como que eu vou fazer isso aqui? Então, a gente começou a facilitar, eu comecei a observar e procurar meios, né, para facilitar essa vida dos terapeutas, né? A gente dá a mentoria, dá consultoria, para facilitar, para ele conseguir ter direcionamento para gerir essas redes sociais e entender que não é só ir lá fazer um post que vai vender ou subir um curso na Hotmart e vai vender sozinho. Nada, não é assim. Se não fizer É. um trabalho de marketing mesmo por trás, não vende, gente. E não é só isso, né? Tem o outro aspecto disso, né? Da não sustentabilidade até na questão física, né? Porque assim, vamos lá, eu penso assim, vamos começar pelas promessas que essas pessoas nas redes sociais fazem, né? Lote sua agenda, né? 6 em 7. Só que as pessoas não mostram. Será que vale a pena ter a agenda lotada? E o meu tempo para mim, para minha família, para até os bastidores de um negócio, né? Que é o financeiro, criar os seus posts. Será que vale a pena, né? Ter uma agenda lotada, né? E outra.
quando tem essas coisas das fórmulas do lançamento, cara, a semana inteira a pessoa fica fazendo live todo dia, toda hora, fora ali de ficar atendendo as pessoas porque elas querem comprar seu curso, né? Quando tem gente querendo comprar seu curso. Então, olha a demanda de trabalho que tem por trás, que as pessoas não vendem e que às vezes a gente se aventura a fazer sozinho e não é sustentável fazer sozinho. Eu também trabalho também nessa parte de coprodução, né, de lançamento, e, e aí tem gente que acha que é só fazer live, abrir o carrinho na semana. Tem gente, eu acho até engraçado, assim, que às vezes a gente vai fazer uma reunião com o cliente, e aí o cliente fala assim, nossa, mas você vai me cobrar essa porcentagem, porque a coprodução é porcentagem, né? Você vai me cobrar essa porcentagem toda. E aí ele não tem, porque ele não tem noção do trabalho que a gente faz. Ele não tem noção que a gente está meses antes produzindo o lançamento, não é naquela semana, não é naquele mês, são meses antes. É, é, é todo um esquema de checklist, de e-mail, de mensagem. Então, assim, tem toda uma estrutura e que não é fácil. Então, assim, se passou essa ilusão de que é fácil abrir um carrinho e vender um monte. Então eu fico vendo e falo, gente, o pessoal ainda tá muito iludido. Tipo, todo mundo quer ganhar dinheiro, mas aí a hora que chega para fazer, fica desgastante pra gente mesmo, como equipe, como bastidor, né? Eu sei que numa véspera de lançamento, por exemplo, não adianta marcar nada no final de semana, porque eu preciso me dedicar para aquilo. Mas cuidar muito isso, porque senão a gente vai viver na função da vida virtual, a gente vai deixar de viver a vida real e, e a vida real está acontecendo. Sim, Então a gente entra num desequilíbrio. Eu falo por mim, porque eu entrei também, então não compensa. sim, e não é só isso, né? Mais uma vez, o tipo, será que vale a pena mesmo ter a agenda lotada? E você, o seu bem-estar, né? Porque eu penso assim, cara, se você, terapeuta, não tá bem, você não vai atender da forma que deveria, né? Sim, Porque a gente é nosso capital. Eu, assim, né, você sabe porque você entrou nessas questões todas, mas se você parar pra pensar, às vezes a gente tá meio gripadinho, a gente tá com aquele dia de dor de cabeça, a gente não rende igual. A gente continua atendendo as pessoas porque não é nada muito grave ou muito assim, mas a gente percebe que não é a mesma coisa. eu passei por um tempo bem depressivo, né, com lockdown e tudo mais. Então eu comecei a olhar e aí eu parei de atender. Eu falei, eu não consigo, eu não tô bem. Como que eu vou? E a linguagem que a gente sabe, né? A energia do outro, a, o outro vê a nossa energia, né? Ele sabe, a nossa primeira Sim. linguagem, né? Energia. Então, assim, gente, não adianta. E aí tinha gente que né, falava, você tem que voltar. Eu falei, não, não tenho. Eu tenho se eu estiver bem. Eu acho que é uma questão de consciência também, porque é isso, você vai chegar um momento que você vai se esgotar se você ficar com essa agenda lotada, você vai. Sim, e não quer Você não dizer é uma também que a vida tem máquina, que né? estar só a mil maravilhas, porque ninguém é perfeito, né. A gente tem aquelas coisinhas da família, aquelas briguinhas, a gente tem algum dia que a gente também não tá legal com o amigo, ou sei lá, meu cachorro não tá bem, alguma coisa acontece. Você não precisa estar 100% bem, 100% resolvido, mas também não precisa estar, né, eu brinco, no extremo oposto. Então você tem que Sim, achar o meio termo. Lógico, porque tem muita gente também que deixa de atender ou não começa né, a atender porque fala: "Ai, tem que me trabalhar em mim primeiro", e nunca termina de se trabalhar. A gente nunca vai terminar de se trabalhar. não, a gente nunca vai terminar. É Eu você falo ter o assim, senso de que isso não atrapalhe na sua entrega. sim, que foi assim, foi uma consciência que eu tive. Eu falei, isso está atrapalhando a minha entrega. Então, hoje eu escolho dar esse time para ver o que está acontecendo. Daí que eu, né, vi que é um burnout que eu entrei. Mas e não deixar de se atender, de fazer terapia, porque o que, que eu vejo? Muitos terapeutas, eles começam a atender o outro, o outro, o outro.
e não olha para si. Eu estava fazendo muito isso, inclusive, daí eu falei, gente, espera aí, Você tem a que ter gente sua é rede de nosso. apoio, né. Eu sempre falo também, você tem que ter aquela amiga que você pode desabafar, você tem que ter o seu terapeuta Sim, que você pode ir lá e ser atendido, porque tem coisas que a gente atende no outro, que vai trazer algumas questões pra gente, que a gente chama, né, no mundo das terapias de engatilhar, de trazer o conteúdos à tona, e precisa ser olhado de uma forma terapêutica, né. E tem coisas que você precisa desabafar: "Ai, Leilane, tô de saco cheio, esse cliente me encheu o saco", você não vai entrar no conteúdo de atendimento, mas você vai desabafar com aquela amiga. sim, E você precisa é, ter sua rede de apoios, que nem, né, tô dando curso o dia inteiro, ou, por exemplo, você atende o dia inteiro, quem pode cozinhar para mim? Quem pode me ajudar a limpar minha casa? Né. É uma rede de apoio que a gente às vezes não para pensar, né, que tá ali de alguma forma. Ou aquela pessoa que chega no final do atendimento: "Tá bom, senta aqui, te dou um abraço, te dou um beijo, te conforto", né. eu falo muito, eu vejo muito isso, sim, entra uma ilusão de que, tá ok eu ter uma agenda lotada, mas, gente, você vai perder a vida lá fora, você vai perder de estar com a família, você vai perder de estar com seus amigos, você vai perder de namorar, você vai perder de curtir alguma coisa que você gosta muito, até que ponto isso é saudável? E não adianta, são leis universais, né, é a lei do equilíbrio, uma hora a vida, o universo, o criador, alguém vai cobrar. Então, assim, uma hora a conta chega. A conta chega. E eu posso falar por mim mesma, a semana que eu tô mais cansada, que eu ainda sinto com a minha agenda aberta, vem menos cliente. E porque o Sim, universo sabe que você tá cansada e não vai mandar o cliente para você. E aí você começa a reclamar: "Nossa, não tô tendo cliente. Nossa, acho que eu não sirvo para isso". Não, é o universo falando assim: "Olha, descansa, olha para você". sim. E se você não tá com essa consciência aflorada, com essa consciência, né, presente, você não percebe. A tendência é o quê? O negócio É. até que trava, né. Chega uma Sim. hora que trava, ou você trava fisicamente, você trava emocionalmente, alguma coisa acontece. Sim, e aí vem a ilusão disso, aí é onde as pessoas botam valor também para atender, que é um outro aspecto disso. Aí é que a gente também estava falando, né, aí bota desconto só para ter agenda lotada, para ter curso lotado, e continua não sendo sustentável, né. A gente estava falando dessa questão da energia. A pessoa que vai vir não vai estar pronta para o seu curso, para o seu atendimento, vai estar vindo pelo dinheiro, pelo desconto. Será que eu quero ter esse tipo de pessoa? E energeticamente falando, né, é uma demanda muito maior de energia para sustentar uma classe onde as pessoas não estão ali realmente interessadas, ou uma sessão onde a pessoa veio porque está forçada pelo desconto. Bom, não sei, às vezes também com desconto, o que que eu percebo? A pessoa, ela é uma coisa, assim, que eu percebi na vida. Eu não sei se é porque você está dando desconto, mas a impressão que me dá é que a pessoa cobra muito mais resultado do terapeuta. Ela joga a responsabilidade para você, o paciente. Então, tipo, eu falo, o cliente, né, enfim, eu falo: "Gente, não", como se você tivesse, ele não tem aquela autorresponsabilidade, é muito doido, né, porque Sim. fica nesse movimento de tipo: "Pô, eu fiz isso com você e não", igual o pessoal brinca, né, brinca: "Ai, eu vou vai destravar toda a minha vida", exemplo, curso de manifestação abundância, "Opa, vou destravar toda a minha vida agora", aí você vai lá, faz o curso, não destrava, e aí você fica assim: "Ah, então, mas você se trabalhou? Você fez o que precisava ser feito?". Não, você só foi fazer o curso, fez os digs do curso, mas e daí? E o dia a dia, E as né? sessões e tudo mais, né. Não, e tem esse trabalho, diário. O que que eu estava observando, a maioria das queixas dos terapeutas que não estão ganhando, faz os cursos e tal. Você está sendo a ferramenta? Você está usando essa ferramenta? Você está se trabalhando com essa ferramenta? Gente, 99,99% não está. Então eu vejo muito nesse sentido das pessoas não realmente não terem autorresponsabilidade, não terem
não olharem para si primeiro. Sim. E é muito, eu vejo isso influencia, acho muito doido, até nos posts, sabe, nos posts dos clientes, se eles não estão afim, se eles estão cansados, não chega cliente também, o Não. negócio não desenvolve, o lançamento não dá certo. E eu acho que tem o outro lado do cliente também, né. Ele tá indo pelo dinheiro, então ele não vai dar o mesmo valor igual você estava falando, vai depositar tudo mais do outro lado, né, para o lado do terapeuta. E eu acho que tem uma outra questão aí também. Muitas vezes a pessoa vai pelo preço e tá entregando a vida dela, porque ser terapeuta, a pessoa tá te entregando o mais íntimo do ser dela, e o terapeuta às vezes nem tá preparado, né. E a gente também estava falando disso, né, quantas pessoas às vezes fez um cursinho de final de semana, nada contra, não tô julgando, porque tem pessoas ótimas que fazem curso num final de semana e super têm a responsabilidade e a coesão para atender, porque sabe que, sei lá, isso aqui é uma coisa muito séria, é melhor um psicólogo, um psiquiatra, um médico, e tem pessoas que não, né. E eu tô falando dessas pessoas que não, e aí vai lá e faz um estrago na vida do outro também. Tem que aguentar, as pessoas falando: "Ai, isso daí não dá certo, isso daí você quer, piorou". Mas é essa falta de bom senso, e o que eu vejo, hoje eu trabalho muito com o termo terapia complementar, porque a gente tem que entender que tudo se complementa, não é porque eu estou fazendo uma sessão de tô sendo atendida com Theta Healing ou com qualquer outra técnica, que eu vou excluir outras técnicas, que eu vou excluir a psicologia, que eu vou excluir a psiquiatria, que eu vou excluir o médico, que eu não vou no médico, que tem gente que nem remédio toma, né? Então, assim, sim, cada um com sua consciência, mas, gente, eu vou ficar lá aguentando uma dor que eu tô precisando, tá me atrapalhando, não vou tomar o remédio porque, não, vou fazer um dig aqui, vou ficar vendo. Gente, tem coisa que acho que é bom senso, então, assim, Sim, e a questão também da responsabilidade, né. A gente estava até falando sobre isso. Às vezes, por exemplo, você vai, né, num psicólogo ou num psiquiatra e a pessoa fala que você não tem TDAH e você sabe que você tem, né, ou de alguma forma, né, fala que, você não tem nada e a pessoa fala que você tem, que pode ser o inverso também. Quantas também. coisas tem aí, porque tá faltando informação. E assim, gente, de novo, mais uma vez, eu tô aqui generalizando, mas eu sei que tem as suas particularidades, eu tô falando do que acontece na maioria das vezes, né. E às vezes a pessoa e isso é uma das coisas, né, psicanálise é um estudo da psicologia que é tão profundo que geralmente eu, pelo menos na minha época de faculdade de psicologia, dos 5 anos, só 3 deles eu estudei psicanálise. E aí tem umas pessoas que não se formaram em psicologia, né, e vão lá e faz um curso de psicanálise, existe psicanálise holística, essas coisas, mas e acha que é muito simples, que é muito fácil de atender, e não é isso, tem toda uma coisa por trás, porque para eu lembro que eu comecei a estudar psicanálise no segundo ano, eu tive que estudar a escola da psicologia, desenvolvimento infantil e adulto para chegar a começar a estudar psicanálise. E aí as pessoas fazem cursos, tudo bem que demora 2, 3 anos, mas não é igual. Mas a psicanálise é um pouco na contramão da holística, né, porque a psicanálise você fica ali anos com o Sim, paciente, e a holística é tipo, o Theta, por exemplo, você vai lá, faz o dig, descobre a crença raiz e já dá os comandos, enfim. É, vai bem na contramão, né, então tem que pensar e não é bem só isso, para. né, de novo, tem pessoas que são ótimas que, né, podem ser formada em direito, de outras coisas e vão lá, fazem psicanálise e se dão super bem, mas não tem a base e às vezes, né, a gente vê tanta gente né, também vendendo milagres aí, porque esquece que tem toda uma base por trás. Aí você vai lá, faz besteira na vida de um cliente, porque você não teve essa base de perceber: "Opa, espera aí, essa pessoa é autista. Ou espera aí, essa pessoa tem TDAH. Ó, né, deixa eu olhar, essa pessoa tá com uma crise de ansiedade aqui, ou essa pessoa tem depressão", né. Esquece de olhar para esse lado.
Sim, porque tem o lado químico. Então, Sim. assim, eu já ouvi muito isso. Não, você, apesar do diagnóstico que isso era problema, vamos supor, tem gente mesmo que fala que constelação você resolve. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, você não resolve TDAH, que você nasceu, que é uma questão neurobiológica, com uma constelação familiar. E Então, não é assim, só isso, assim, bom eu não senso. posso então, a gente até pode chegar a resolver, mas não é você que tem que falar que vai resolver. Você tem eu brinco, né, o médico, o psicólogo, o psiquiatra tem que ser seu validador. "Nossa, esse tipo de terapia de constelação familiar funcionou, mas ainda falta esse e esse aspecto". Usa essas pessoas que têm esse conhecimento, estudo para isso, para ser seu validador de que a coisa está funcionando. E não é uma sessão, gente, é várias. E aí as pessoas, Faz né, e aí eu acho que entra até numa coisa que eu gosto muito de falar, que é contra a lei, a gente, né, qualquer pessoa prometer cura infalível, puro. né, resolva sua vida em uma sessão. Então toma cuidado, porque você pode ser processado, porque isso é contra a lei, né. E uma coisa que está tão enraizada na personalidade da pessoa e tudo mais, né, pode mudar em uma sessão? Pode, mas quanto trabalho ela já não fez de outras sessões, de outras terapias, outros cursos, ou ela com ela mesma repensando aquele assunto para chegar até você para poder estar pronta para liberar isso. O que acontece muitas vezes é que as pessoas vêm e elas têm que fazer todo esse processo com você. Então Sim, não é uma sessão. não é uma sessão. Eu venho de um trabalho de muitos anos. Eu faço uma base, sim, são vários terapeutas que me atendem de várias técnicas. E uma das coisas assim que eu sempre tive foi muita angústia, né? Em uma sessão de teto eu trabalhei isso. Sumiu? Não sumiu, mas melhorou muito já do que era. Então, assim, é possível você dar uma redução de. Hoje eu posso falar desse lugar. É possível você dar uma redução de danos, de. Eu diminuí já minha ansiedade, que sempre foi muito forte minha ansiedade. Então, já reduzi com as técnicas, né, alternativas, né, com teta, com constelação, já diminuí. Não cessou ainda. Não sei, pode ser que alguma hora eu consiga ou não, mas assim, é uma busca, gente. A gente está cada dia trabalhando no negócio, cada dia se conhecendo mais, É, e é questão de consciência. Eu falo que consciência e bom senso, né? sim, Mas eu acho que vem muito desse espaço, né, de todo esse assunto que a gente está falando, tanto do marketing quanto das terapias, da vida mesmo, que é uma jornada, sim. tudo é uma jornada. E tem um outro Não aspecto é? disso, né, que a gente também estava falando, que eu acho que faz esse conjunto todo do que a gente está trazendo aqui. Parece que não tem conexão marketing com as terapias, o que a gente está dizendo aqui, mas para mim tem todo esse aspecto, né. Nada pode ser jogado fora. Você não pode ser totalmente contra remédio, mas também não totalmente a favor, né, que é o que a gente vê hoje, gente: "Ai, não tomo remédio de jeito nenhum", a pessoa está depressiva e o remédio ajuda na química do cérebro para ajudar na terapia, para poder ter o resultado mais rápido, né, ou toma remédio para qualquer coisa. Então, cuidado com esses extremismos, né, que é o que o marketing hoje em dia está oferecendo, aquela coisa do tipo: "Nossa, tem uma vida de sucesso, vem aqui", e não mostra os bastidores por trás, né, que alguns terapeutas também prometem, não entregam, ou você terapeuta está vivendo uma vida de sonhos, mas está esquecendo de você, de cuidar de você, né. Então tudo isso tem alguma coisa em comum. E começa a pensar, gente, não vai assim, né, para qualquer coisa, sem estudar quem é, sem, né, ter um certo tipo de conhecimento, né, sobre aquilo, seja terapia, seja o marketing. Eu quero vender uma coisa na internet, estuda por um pouco que seja, você vai ver que não é um milagre. Eu recebo muita gente, assim, que vai, escuta pessoal e bem superficialmente, acha que é fácil, acha que dá conta de fazer sozinho. Aí, e muita gente assim, não é nem questão de ai, teu preço é muito alto, não é isso. É uma resistência mesmo com o trabalho do outro.
Porque se você não dá conta da sua rede social, você tem que chamar alguém para te ajudar. Se você não dá conta do seu financeiro, chame alguém que entende para te ajudar. A gente não ficar nesse espaço também de eu tenho que fazer tudo, né? Como a Fer que tem a equipe. Então, assim, a gente vai agregando pessoas, porque eu via muito isso, esse lance de não, eu vou fazer tudo sozinho. E não dá, você não consegue dar atenção, você não consegue, às vezes, estudar tudo o que precisa. O marketing muda muito rápido. Como eu estava explicando para a Fer antes né, do início da gravação, em 2020 a cópia era direcionada para a parte do cérebro límbico. Né? Hoje a gente já muda, as pessoas já estão comprando mais racionalmente. Em 2020, por conta do lockdown, de toda a situação, a gente ficou muito no emocional para tudo, 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 tudo. Por isso que vendeu muito também. Então, hoje as vendas mudaram, junta, sim, a questão também econômica do país, mas o cérebro é o que demanda, né? É onde vai a compra. A gente, né, inclusive, tem que estudar muito comportamento humano para vender. Sim, e é isso que você estava falando também, esses gatilhos, né, que a gente aprende no mundo do marketing, as pessoas já não caem mais, porque já perceberam, né? E eu diria assim, a pessoa mesmo deu um próprio tiro no pé. Quero trazer para você toda a informação, entrega um monte de informação de graça, entregou a maneira de fazer, as pessoas estudaram porque estava de graça e não cai mais. Uhum. É muito isso. Então, não, é desse espaço também da gente entender que, ok, fulano entende, vou chamá-lo para me ajudar, e não ficar nesse, também vou dar conta, vou fazer tudo sozinho, que às vezes, gente, muito difícil dar conta, assim, E assim, para sinceramente. vocês que esbarram em crenças, né, ou pontos de vistas, ou ficam contando aquelas histórias do não tenho dinheiro, a sua própria equipe se paga. A primeira vez que eu contratei minha primeira assistente, que, né, não era a Natália, era outra pessoa, ela mesmo, por ela me ajudar a atender as pessoas, por ela me ajudar a organizar minha agenda, eu tinha mais tempo livre para atender e para poder dar os cursos, porque eu não precisava ficar respondendo dúvida de cliente. Então a própria pessoa se paga. Então, às vezes, no meu tempo livre, eu só podia atender uma pessoa, ela, porque ela estava trabalhando para mim e ela tinha o tempo dedicado para isso, ela conseguia vender 4, 5 pessoas ali, atender 4, 5 pessoas. Porque eu estava em atendimento, em curso, 1 hora, 2 horas que eu ficava fora, são pessoas que eu deixei de atender ali. Então começa a parar para pensar, a gente fica nessas historinhas do dinheiro, disso e aquilo outro, e a pessoa mesmo se paga, né. E existem várias maneiras também né, de dinheiro, você não precisa pagar um dinheiro físico, né. Quantas vezes a Lê não trabalhou comigo em parceria do tipo: "Eu quero fazer tal curso, Fê, olha, na comissão a gente fizer isso, 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 você trouxer 3 pessoas, 4 pessoas, você ganha o curso". Quantas maneiras você pode trazer dinheiro e prosperidade para o seu negócio que não precisa sendo pagando efetivamente alguém, né. Sim, tem várias formas. Tem várias formas, formas de comissionamento, trocas, tem várias formas, gente. Então não começa a ficar preso só do tipo: "Tenho que contratar uma pessoa". Hoje, graças a Deus, a gente também tem leis trabalhistas mais flexíveis, então você pode contratar um prestador de serviço, você não precisa mais ter alguém contratado na sua empresa. Então, olha quantas facilidades a gente tem, né, e a gente para você ficar preso no ponto de vista do "não tenho dinheiro". Sim, é a nova economia, né? E a gente olhar e falar assim, eu preciso da ajuda do outro. Eu saí desse controle, porque é uma coisa que eu via muito, assim, esse controle de ter que fazer tudo e tal, tem que sair tudo do jeito que eu quero. E receber a contribuição do outro, porque às vezes o outro tem ideias ótimas, assim, e a gente está aberto para se receber. Às vezes você está deixando de crescer, de conseguir mais clientes, que nem você falou, por, por causa disso. Sim, Então, sim. e fazer cálculo, o que eu vejo, mas entra também, né, eu falo que entra muito em crenças de medo de crescimento, de ter que tomar conta, de assumir mais Mas eu acho que não responsabilidade. é só isso, Lê. É a má interpretação de que ser dono da empresa você tem que controlar cada detalhe. Você pode Sim, controlar,
é você saber o que está acontecendo, não é você controlar cada detalhe. Então, né, Delegar, quando né. você organizava os meus eventos, por exemplo: "Fê, eu vi esse lugar, tal pessoa já vai cuidar do coffee break, ó, as apostilas já mandei imprimir". Você ia me avisando do que estava acontecendo ali dos eventos, e eu falava: "Ok, eu sei o que eu estou acontecendo, isso eu estou controlando, mas eu não estou fazendo". Porque muitas vezes a gente, né, tem a percepção que o controlar é a gente fazer, e a gente começa a contar as histórias: "Ah, é mais fácil do que eu ensinar. Ah, mas é mais fácil porque eu já tô aqui com a coisa na mão, né, engatilhada". Não, gente, porque tá bom, é que, né, te cortando e trazendo um pouco do seu raciocínio e você vai complementar. Faz uma conta, se eu perco, né, "perco" entre aspas, 1 hora ensinando essa pessoa, mas no futuro eu ganho 4, 5, 10, 12, 14, 20 horas, porque eu não vou precisar mais eu fazer isso e perder essa 1 hora, né, todos os dias, todos os meses ou, né, com a frequência que você quer colocar aí dessa tarefa, você, né, economizou, vai, sei lá, 99% do seu tempo, porque você perdeu 1% do seu tempo né, lá ali treinando uma pessoa. Sim, é muito isso, de conta e de organização. Porque tem muita gente que não consegue se organizar, isso é da pessoa mesmo, ou ela não aprendeu, ela não desenvolveu, isso é uma habilidade que a gente tem que desenvolver, se você não tem. Eu já sou um pouco, sempre fui muito chata com questão de organização, de agenda, de horários e tudo mais, então sempre foi uma questão muito forte para mim. Então eu já venho com essa eu falo, já venho com essa habilidade de organização, mas tem gente que não tem. Então assim, se não tem, desenvolva. Não, e para tudo, para você gerir sua vida, seu negócio e tudo mais, para poder crescer também. Por mais que às vezes a pessoa fale assim: "Ah, Leilane, para mim tá bom ficar aqui só atendendo, eu não quero construir um império, eu não quero construir nada", mas para ir se reinventando também no seu negócio. Não, Ele e se pode ficar ali. organizando até no sentido do tipo: "Cara, vou marcar um cliente, tipo, segunda, outra terça, outro quarta, aí eu tenho alguma coisa para fazer na rua, não consigo fazer porque eu tenho esses atendimentos". Então, É uma coisa muito simples, coloque dia para atender, que nem dia para atender presencial, dia para atender online, porque senão também só o tempo de trajeto de um lugar para o outro, você já perdeu tempo aí. Então são contas muito básicas. Ok, eu não consigo fazer isso, contrate alguém para fazer isso para você, né. sim, aí quando eu alugava a sala por hora para atender, eu colocava tudo no mesmo dia, dava preferência tudo no mesmo dia. Eu dei uma sorte que eu achei uma sala 3 quadras da minha casa, então, tipo, para mim eu não gastava tempo no trânsito, mas de qualquer forma era muito mais vantajoso eu alugar, tipo, uma sala por um dia inteiro, do que ficar alugando Sim, picado, né. e mesmo que você não tinha o tempo do trânsito, mas você tinha o tempo de caminhada, né, tem o tempo ali. E que é muito mais fácil, né, eu brinco, né, 5 minutos para ir no banheiro para você atender um cliente, do que você 10, 15 minutos caminhando ou coisa do tipo, que é um cliente a menos que você vai atender ali. Se você for somar, é que tem gente que realmente não faz conta, Sim, tem sim. gente que E outra, não tenho não. nada contra, porque é aquilo que você falou, são habilidades. Algumas Uhum. pessoas querem desenvolver, outras não. Então traga uma pessoa que possa fazer isso por você. Você não precisa ter todas as habilidades, mas traga alguém que pode, né, minimizar ou pode ser o seu, esse ponto "fraco", entre aspas, que você tem, né. Traga uma pessoa que saiba mais daquilo do que você, porque é aquilo que vai agregar para o seu negócio. Sim, é igual, vamos supor, calendário editorial. Tem gente que tem muita dificuldade de fazer. Então tá, paga uma consultoria, faz o calendário do mês, né, vai lá ver o que dá para fazer, qual que são as ideias, pega, porque a gente sempre fez, consultoria com os clientes, a gente dava cada ideia. Eu sou uma pessoa que eu começo a desenvolver ali, eu tenho muita ideia, eu vou longe, assim. Então, tipo, vai agregando, sabe. E aí tem gente que fala: "Nossa, eu não pensei nisso, nossa". Então, assim, é entrar nesse lugar de permissão
e de contribuição do outro. Tem coisas que a gente tem que olhar e falar assim, isso aqui eu não quero ou eu não consigo mesmo. Sim. Né? E aí vamos em busca E de quem aí pode acaba agregar. que tem, né. Eu mesmo posso me usar como exemplo, eu acho que você acompanhou, quase não fazia vídeo, quase não fazia live, e aí você vai desenvolvendo isso aos poucos e de uma forma que fica natural. Eu estava vendo meu primeiro vídeo, para os vídeos que eu faço agora eu falo: "Gente, que diferente". E é a coisa do Uhum. praticar também, né. Sim. E eu falo: "Ok", aí né, a pessoa que faz meu marketing foi me ensinando, fala mais assim, fala mais assado, faz assim, faz assado, né. Hoje a gente tem os famosos filtros no Instagram que ajuda muito quando a gente não tá maquiada, quando a gente tá cansada, com aquela cara amassada, eu falo. Então, né, e não precisa, e aí outra coisa que eu falo assim, não precisa ser feito toda vez, toda hora, né. Porque a gente também tem essa coisa de que acha que tem que ser toda hora, a gente não precisa, faz do seu jeito, aquilo que funciona pra você. Eu sempre recomendo assim, se você não tem tempo de postar todos os dias, porque a gente tem que estar ensinando o algoritmo, então tem aquela coisa toda, se organiza para fazer pelo menos 3 vezes ou 2 vezes na semana, dias fixos, a gente vai dando essas dicas, né. Stories, faz disso, 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 que, né, para entrar, assim, já no meio do seu dia a dia, para não ficar muito aleatório também, já para você fazer parte e não ser tão difícil. E fazendo live, eu não consigo fazer toda semana, então faz um dia fixo a cada 15 dias, até porque é interessante a gente educar as pessoas, né, o nosso público. Tipo, eu tenho uns clientes que toda quinta-feira eles fazem live 8 horas da noite. Então a gente já educou o público. Então é assim, mas é uma questão de assumir essa organização e esse compromisso também, Sim. né, então ir encaixando. E que dicas você pode dar para as pessoas que querem, né, ainda assim se lançar na internet, trabalhar com terapias, mas querem usar a internet a seu favor, que dicas você poderia dar para elas? Fazer, começar a fazer. Não espere, eu vou ficar perfeita para live, eu vou ficar perfeita para minha linguagem. Começa a fazer, vai consertando. Não tem como consertar erro se a gente não souber onde a gente está errando. Você só vai saber onde você está errando a partir do momento que você estiver fazendo. Se não tem dinheiro ainda para chamar alguém para uma consultoria, para montar, né? Tipo, o que a marca, tudo, vai estudar, né? Tem muito curso, assim, tem muito conteúdo gratuito na internet. E vai pegando as dicas, assim, dos melhores da área também. Não adianta ouvir todo mundo, ouvir as pessoas mais. Nicha, né? A gente. Porque cada um vai falar um negócio. Então, segue o método de alguém e vai. Uhum. E vai trabalhando muito a autoestima. Aí já vou entrar na parte emocional e tudo mais. Aí você vai trabalhando em você autoestima, autoridade, presença, autenticidade, porque você não tem que falar igual o outro está falando, igual aquela terapeuta famosa, tipo, vou falar igual a Fernanda. Não, você é você, é a sua particularidade, as pessoas vão conectar com quem você é, com seu jeitinho, com sua linguagem, e tem que ser natural, né? Então, a partir do momento que você está fazendo aquilo de forma natural, as coisas vão vindo. E vai ficando fácil com o tempo, isso daí já deixa de ser um problema, já deixa de ser um peso, já deixa de ser difícil. Uhum. E é isso, acho que é. Mas bato muito forte nessa tecla de se trabalhar, assim, gente, porque eu tirar esses bloqueios, sabe? Uhum. Dá atenção para isso, porque senão. E venda também. Tem gente que não gosta de vender. O pessoal, eles não, sabe, tipo, até faz live, mas não gosta de vender. Tem medo de vender. O que os outros vão achar se eu estiver vendendo aqui uma terapia, alguma coisa. Então, assim,
é bastante trabalho, de várias formas, e é isso, é a vida do adulto, gente, é trabalhar e tá tudo certo. E como as pessoas podem te achar, Lê? No meu Instagram profissional, que é Holísticos Eventos, então eu divulgo eventos na área holística, nas áreas energéticas, enfim. Lá também eu, se precisar, é só me chamar lá, que, né, faço esse trabalho na área de marketing, de social, de coprodução, lançamento, toda essa parte aí, consultoria, a gente faz toda essa área aí, se precisar. Legal. E última pergunta que eu gosto de perguntar para todos os meus convidados é: qual é a ferramenta, qual é a pergunta, ou o que que você faz no seu dia a dia que para você trouxe muito resultado e traz resultado? Você fala ferramenta energética? Pode ser ferramenta energética ou alguma coisa que você tem hábito de fazer, alguém já falou meditação, tem gente que fala fazer perguntas, o que para você faz que funciona? Eu sou uma pessoa que eu falo que eu sou viciada em organização, porque eu preciso ter as coisas escritas, senão eu esqueço. Então eu tenho hiperfoco, eu até brinco que eu tenho hiperfoco no Notion, eu ponho minha vida dentro desse aplicativo, é uma ferramenta de organização. E perguntas eu faço demais, assim, do Access, eu coloco demais, eu tenho as perguntas grudadas, assim, no meu quarto, né, então todo dia eu tô olhando para elas, eu tô fazendo e me traz muito resultado, assim, vai me ajudando e o meu sentir, sabe? Eu me desconectei muito, assim, com a questão do externo, né, me abalou demais o lockdown, eu fiquei num momento muito frágil, mas graças a Deus estou voltando à vida. É, Mas eu vejo que esse sentir assim, quando você vê que aquilo que você sentiu, tipo, às vezes a gente pode ir pro racional, né? Não, não faz aquilo, não sei o quê. Mas aí e você tem a prova que aquilo realmente não era para você ter desistido, que deu certo, que nossa, eu acho muito mágico, tipo, para mim não tem preço, não tem nada. Então, trabalhar, né, nesse auto-amor, nesse autocuidado e legal. despertando esse sentir, que é o que a gente veio, né? Olhar para nossa alma. Então, Sim, sim. é, Hum. é isso. E gratidão, pessoal, gratidão, Lê, pelo convite, né. Obrigada. Fiquem ligados aqui para o próximo episódio e passo a palavra se você quiser falar mais alguma coisa antes da gente encerrar. É isso, gratidão, Fer, por toda a contribuição, né, na minha vida desde 2018. Já temos uns anos aí, e é isso, eu cresci muito com a Fernanda, assim, é, muito mesmo, assim, bem significativo, né, toda essa caminhada aí. E é isso, só agradecer e se precisarem, me chamem, estou à disposição, e é isso. Obrigada, Fer, Beijão. gratidão por tudo. Beijinhos. Tchau. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir o podcast Terapia Integralista por Fernanda Matera.